Ok, já está a gravar. Já está gravando. Está a gravar. Já recebi a Tá. notificação que está a gravar. Ok? Então, Luiz, Olá. eu sou a Gisele, eu sou mestranda da Universidade Federal Fluminense aqui no Rio, faço curso de administração e eu vou fazer um trabalho sobre o veganismo, né, para atender uma matéria chamada Métodos Qualitativos, tá? A gente está usando o método de entrevistas e eu gostaria de estar falando com você hoje um pouquinho sobre o veganismo, tá? Sobre o Veganismo. Sim. Veganismo. Sobre, enfim, como você é vegano, você foi escolhido para ser entrevistado. Yay! Go É, vegan! Você pode falar um pouquinho o seu nome? Olá, meu nome é Luís. Nasci no Porto, em Portugal. Tornei-me vegetariano quando vi Henrique Cristo pela primeira vez num programa em Portugal. Desde aí tenho sempre promovido o vegetarianismo. 10 anos após me tornar vegetariano, tornei-me vegano. Já sou vegano há 14 anos. Quando me tornei vegano, criei alguns grupos no Facebook para promover o veganismo, dos quais os vegetarianos do Brasil, do Rio, de São Paulo, e depois tem um para cada estado, mas são muito pequeninos, não são muito expressivos como o de São Paulo e o do Rio. E pronto, promovo o veganismo online. Sou influencer no Facebook, mas pequenino, 100 milhões de views. Tá, obrigada pela sua introdução. Então, eu queria te fazer algumas perguntas específicas. O que você pensa sobre o carnivorismo? Pode ser rápido. O carnivorismo é algo que foi ensinado. Algo que foi o quê? Ensinado. Foi ensinado, as pessoas aprenderam a gostar da carne. Geralmente, em criança, as crianças rejeitam tanto a carne como o leite, enquanto bebés, mas os pais forçam isso pela boca das crianças e depois elas habituam-se. não. E depois habituam-se e depois rejeitam inclusivamente vegetais e tudo mais. O carnivorismo é uma espécie de especismo onde é comparável à xenofobia, ao racismo, é o especismo, a homofobia é comparada a qualquer uma desses âmbitos. E o veganismo surge do não especismo, de não discriminar outras espécies. Basicamente é isso. Tá E o carnivorismo é especista. Tá certo. Qual a impressão que você tinha sobre o veganismo antes de ser vegano? Qual era a sua impressão sobre isso? Antes de ser vegetariano, eu adorava cabrito. Adorava feijoada, normal. Hoje não consigo sequer cheirar O cheiro da carne. o cadáver. Não consigo cheirar o cadáver. Tornei-me vegano. Quando me tornei vegano, qual foi a pergunta? Posso repetir só para... O que você achava antes sobre o veganismo? Antes de ser vegano, qual era Portanto, o que você eu gostava de carne. Foi-me apresentado o vegetarianismo quando eu era novo. Eu disse, não, eu nunca serei vegetariano, eu adoro carne. E depois surgiu naturalmente quando vi um documentário chamado Terráqueos, ou Earthlings. Quando vi esse documentário, tudo mudou. Eu não consegui ver, na realidade. Eu ouvi e de vez em quando espreitava, porque é horripilante, é um filme de terror real. Basicamente é isso. E ao ver esse Terráqueos, bani a carne.
Passado um mês bani o peixe, passado uns meses bani os ovos e passado só 10 anos bani o queijo. Porquê? E o mel. Porquê? Porque o queijo tem morfina, que é o produzido naturalmente pelas vacas para manter a vitela próxima, para não fugir e não se perderem, para ficarem sempre juntas. E por isso, provavelmente foi a última coisa a ser deixada, porque tem morfina. E também tem outras coisas, como pus e... Meu Deus. E Acho que eu sangue. vou... Aliás, o leite todo, o normal leite que é retirado das vacas, tem sangue, vem vermelho e é pintado de branco para ter o aspecto de leite puro. Que já não é leite, é 1% ou 5% de leite, o resto é água. Mas... E o queijo é o leite concentrado. Muito leite num bocadinho. Não, E, certo. pronto, e deixei de... Quando me apercebi das coisas... É assim, um amigo meu disse-me... Quando eu era vegetariano, durante 10 anos, tu não podes gostar de animais ou seres vegetariano. Eu, porquê? Porque tu comes queijo. E então, estuda, vai ver o que é que se passa. Não, entendi. Mas qual foi a sua decisão por ser vegano mesmo? Foi por conta de pensar nos animais ou é um estilo de vida? Por que você tomou esse... Perdão, diga. Não, eu queria entender, a sua decisão por se tornar vegano é em proteção aos animais? É um estilo de vida, pela saúde? Qual foi a sua decisão para você realmente se tornar um vegano? Primeiro, ao tornar-me vegetariano foi pelos animais. E ao tornar-me vegano foi igualmente pelos animais. Descobri sim que tem influências na saúde, onde a diabetes tipo 2 pode ser curada com um estilo vegano, onde os AVCs praticamente não existem em vegetarianos ou em veganos, onde problemas cardíacos diminuem mais de 40%. Hoje está bem, um pote. Onde os problemas cardíacos diminuem 40 e qualquer coisa por cento. E outra vantagem também de ser vegano é na luta contra a fome e contra a sede. Porquê? 1 quilo de carne precisa de 15 quilos de cereais para ser produzido. E 1 quilo de carne precisa de 15 mil litros de água potável. Portanto, conseguimos alimentar muita gente se libertarmos os animais, porque eles safam-se. E a seu tempo diminuem o número. Não sei se respondi. Sim, respondeu sim. Tá. Você sempre teve uma relação... Você vai falar com uma pessoa que... Você vai me convencer, hein, Luiz? Eu não convenço ninguém. É assim, quem quiser convence a si próprio. Eu só mostro a realidade. Sim. Porque seria uma decisão pessoal se não envolvesse terceiros como consequência das nossas escolhas. Mas é uma decisão pessoal dada a lei, dada o modus operandi do ser humano. Sim. Então, eu estou vendo que você sempre abraça um cachorrinho aí, então não preciso nem perguntar, porque a pergunta aqui é: você sempre teve uma relação de afeto com os animais? Dá para ver que sim, né? Que você sempre teve essa relação de afeto, né? Sim. Eu, desde pequeno, levava pombas para casa, quando estavam doentes, que não mexiam. Queria adotar todos os animais vadios, mas comia-os. Não fazia a conexão. Porque fui ensinado. Aliás, eu digo-te uma coisa. Eu quando tinha 6 anos, eu escondia, eu metia a carne do almoço ou de jantar na boca, vou só ao quarto banho. E ao quarto banho escondia a carne no sofá. Caramba! Passado uns tempos, a minha mãe foi limpar e estava aquilo cheio de carne. Portanto, desde Meu Deus! que eu faço
Uma criança Você já naturalmente veio odeia carne. Uma você criança já naturalmente... sim, você Diga, já diga. não curtia já, né, já era uma coisa desde de criança mesmo, né? Todas as crianças são assim. Todas. Em crianças, nós quando É a nascemos gente somos que puros. ensina mesmo. Nós quando nascemos somos puros. Conspurcam-nos e depois nós vamos aprimorando aos bocadinhos. Tá certo. Ai, tá certo, te agradeço. É uma entrevista qualitativa, vamos dar qualidade à coisa. Tá certíssimo. Então, as mídias sociais exercem alguma influência na sua as mídias sociais exerceram alguma influência na sua decisão? A mim, não. Porém, eu influencio nas redes sociais. Uhum, entendi. Mas no Mas passado, né, você, pelo que eu entendi, você começou sendo vegetariano, não é isso? Quando que você realmente parou de comer carne? Com quantos anos? aos 18 anos, 18 anos. quando o Henrique Cristo apareceu nas Noites Marcianas num programa da SIC em Portugal, com um senhor chamado Carlos Cruz, que era o diretor do programa. Uhum. Foi conhecido pelas razões menos boas, mas o Henry participou lá, falou no vegetarianismo. Eu tinha feito 18 anos, meia dúzia de dias antes, salvo erro, e tinha concluído para mim próprio. Eu quero ser responsável por todas as consequências dos meus atos. Tá certo. E E não você quis começou participar mais na realidade da alimentação não vegetariana, da alimentação especista. Não, só mais uma pergunta sobre isso. Quer dizer, tem outras perguntas também, mas eu entendi que você começou a ser vegetariana e depois você se tornou vegano. Você chegou em algum momento a querer ser vegano e desistiu e voltou, ou você nunca... Ok, eu quando decidi que queria ser vegano, os meus pais não me deixaram. Eu dependia deles, eles não me deixaram. O que é que eu fiz? Fui de Erasmus, fui estudar para fora do país. Uhum. E E aí depois, eles não tiveram controle acabou. sobre isso. Acabou. Fugi e está resolvido. Tá certo. Então, quando você decidiu ser vegano, você se tornou vegano. Quer dizer, você não. Sim. Não, porque a pergunta Nunca é assim: mais olhei você para trás. nunca mais olhou para trás, tá? Aí, falando da transição, né? Vou tentar ser mais rápida, para não ocupar você, fico preocupada com o seu tempo. Eu neste momento, o que faço online é promoção pura do veganismo. Uhum. Por exemplo, o Grupo de Portugal tem 27 mil membros, o Vegetarianos de Portugal tem 27 mil membros. Salvo erro, é o maior grupo, talvez, de muito sítio, por 1000 pessoas, com vegetarianos, comparando a população nacional de cada país. O do Rio de Janeiro tem 11 mil pessoas. Nossa, E o de São Paulo ou tem 6 mil ou tem 8 mil, agora não me consigo recordar bem. Mas está a crescer. Da Europa todos tem os dias. quantos? Da Europa? Desculpa. Eu na altura criei um grupo para cada país e criei o Worldwide Vegetarians, mas nunca foram bem desenvolvidos por várias razões. Também tenho da Costa Rica, criei de Itália, de Espanha, mas no Brasil criei, como era uma língua portuguesa, criei um para cada estado. Entendi. Ou seja, no Brasil há um grupo para cada estado, mas com muito poucas pessoas, a maior parte dos grupos. Tá. Pronto. Não, entendi. Falando da transição, né? Decidida a transição, quais as primeiras principais dificuldades que você enfrentou quando você decidiu sair de vegetariano para vegano? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? É assim, como estava a morar fora, sozinho pela primeira vez, tive quebra de magnésio, davam-me imensas queimbras, sem fazer testes. A minha mãe era enfermeira,
Eu telefonei-lhe, disse o que é que estava a passar. Ela disse que era falta de magnésio, comi meia dúzia de bananas e passou. E depois tive falta de B12 também. Tive um problema sexual por causa disso. Suplementei com o B12 e foi resolvido também. Entendi. Essas foram as dificuldades, mas que E de você resto, conseguiu hoje em resolver. dia suplemento com B12, porque não tenho alimentação antiga. Antigamente não precisávamos de nada em específico de suplemento, porque comíamos raízes, comíamos tudo. Hoje em dia ninguém come raízes. E a raiz tem imensa B12 e pronto, mas é isso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. Você abandonou todas as carnes e derivados de origem animal de vez ou foi abandonando uma de cada vez? Foi foi um processo aos poucos Eu ou já lhe respondi a essa pergunta. Eu primeiro deixei de comer já? carne. Ok, primeiro deixei de comer Tá, carne de vaca, na sim. altura das vacas loucas, coincidiu. Depois deixei de comer toda a carne. Depois deixei de comer peixe, isto num espaço de 3, 4 meses. Passado 2, 3 meses outra vez deixei os ovos. E passado 10 anos de me tornar vegetariana é que deixei o queijo. Só 10 anos depois. Aham, Porque não tinha entendi. consciência. Tá certo. Como foi a notícia quando você deu a notícia que virou vegano? Eu já entendi que a sua mãe e seus pais eram contra, né. Mas amigos, assim, quando você Eu vai venho de família de caçadores, portanto, oi? a minha família caçava. Caçava codornizes, caçava. Entendi. Sabe? Mas os amigos, Yeah, como merci. Diga, diga. os amigos, os seus amigos, Então, quais os são meus as amigos, é assim, o que é que acontece? Quando uma pessoa se torna vegetariana, ou vegana, ou seja o que for, a tendência é perceber que algo muito errado estava a acontecer e está a acontecer. E é um choque que toda a gente quer, qualquer um que se torne vegano pelos animais quer transmitir a toda a gente no mais rápido período possível, no menor período possível, o mais rapidamente possível, para pararmos definitivamente com este holocausto animal. E fui veementemente rejeitado, mas é novos vida. amigos, novos amigos. Aqui no Brasil Haverá, costuma diga? aqui no Brasil é muito comum fazer resenha de amigos com churrasco, né. Sim, É bem complicado para quem é vegano, né, tem que levar seus legumes, mas a gente eu não é já tive complicado, amigos dá perfeitamente para fazer churrasco com um palito e espetada, não sei como é que se chama no aham. Brasil, mas dá Sim, perfeitamente para fazer churrasco sim, vegano e é sim. uma maravilha, é 10 vezes melhor do que comer Carne. que tem, sabe que a carne, a maior parte dela tem meses, injetam monóxido de carbono para ela não ficar cinzenta. E as pessoas estão a comer carne de há muitos meses atrás. O animal não foi morto no dia anterior. E a carne tem. Nossa. É assim, quando nós morremos, os morcões comem-nos. Os vermes comem-nos. Em toda a carne acontece isso. Portanto, nós não estamos a comer um animal, estamos a comer milhares de animais, milhões de animais, vermes pequeninos, ovos, Uhum. tudo. Para além de colesterol elevadíssimo e muito mais coisas nocivas para o organismo, porque a carne tem imensos químicos, os animais são injetados com antibióticos, com montes de coisas que, quando comemos aquilo, por exemplo, com o antibiótico, vamos ter ineficácia do antibiótico
porque estamos resistentes. Porque comemos carne. Indiretamente comemos antibióticos. Entendi. Todos os dias. E depois perguntamos a nós mesmos porque é que viveria ficamos sem doentes. carne. Eu viveria sem carne. Eu não sou muito. Se eu tiver que comer sem carne, eu como tranquilamente. É porque eu fui ensinada, talvez, também. Acho que você tem um pouco de razão. Todos. Bem, tá. Aí vem umas perguntas assim, como foi a recepção da notícia? Para mim, a gente já falou. Como sentiu falta de carne e derivados de origem animal? Você, pelo que eu entendi, você não... Essa é uma boa pergunta. Que eu ainda não respondi. Um mês após tornar-me vegetariano, passei por uma churrasqueira. Uhum. Frango assado, como é que se chama aí? Galinha assada? Frango assado, aqui chama. Frango assado. E aquele cheiro deixou-me extasiado. Eu estava a conduzir e pensei, vou parar o carro, vou comprar um frango, vou comer o frango todo. E depois pensei, não, os animais não merecem. Segui em frente. E nunca mais deu vontade. Sim. É foco, né? Foco. Ainda assim, como você fazia para contornar esses anseios? Tá, você simplesmente abandonou. Como você teve que evitar certos ambientes com receio de despertar a vontade de consumir carne e derivados? Você chegou a evitar algum ambiente para não ter vontade de comer? Não. Não. Você nunca Não. levou sua vida normal? Não, simplesmente porque é nojento comer carne. Do meu ponto de vista, é extremamente esquisito comer agora. Antes também, mas comia, como eu lhe disse, o meu prato favorito era cabrito e feijoada com aquelas carnes todas, chouriço e não sei o que lá para o meio. Chouriço, Está sem palavras. Não. Então, aí Junto ao aqui grupo também dos vegetarianos do Rio e dos vegetarianos do Brasil. que assim, para mim isso é muito novo, assim, falar com vegano, né? Porque olha, eu tô pensando que a única pessoa que eu tinha um convívio era até minha ex-chefe, né? Aqui na Enel, que ela foi embora e eu acabei ficando até aqui no lugar dela, a Claudinha. Ela é ovo-lacto vegetariana. Era a única pessoa que eu convivi e não comia carne, assim, né? Vegano mesmo, eu nunca convivi. Então, para mim tá sendo... Você é a primeira pessoa vegana que eu tô conversando, assim. Falei, gente, não tem muito, assim, porque no meu convívio, porque eu nunca conversei com vegano. E tá sendo difícil. Botei no meu status do Instagram, falando só de 260 pessoas visualizando. Eu tava pedindo, né, veganos, para entrevistar. 260 pessoas dos meus amigos visualizaram meu status e somente uma pessoa se manifestou como vegana, que olha o meu status, que eu tenho relação. No meu Facebook tenho adicionados 4.800 e qualquer coisa de pessoas, dos quais pelo menos 2-3 mil são vegetarianos, 1.500 são veganos, pelo menos, e o resto fui adicionando, não sei. Sim. Não, minha rede é pequena, minha rede é privada, eu não sou blogueira, não sou nada. É só para normal, sou normal. Eu sou normal que eu falo em relação, eu não sou blogueira. Por exemplo, Gisele, uma informação que me chegou foi que a produção animal representa 46% ou 43%, não sei exatamente, da poluição mundial, de toda a poluição mundial. 46% de gases de estufa, poluição nos solos, nos rios, nas águas freáticas, nos buracos de ozono. E
todos os transportes juntos, carros, ônibus, avião, barco, todos representam 13% da poluição mundial. O aquecimento global... Quer dizer, a produção de animais, ela polui mais... Se deixasse é a que mais polui. É a que mais polui, é isso que você está falando? E para além disso, por exemplo, a Terra tem capacidade para alimentar supostamente 1 bilhão de omnívoros. E tem capacidade para alimentar 100 bilhões de veganos. Tá certo. Está explicada porque é que se passa fome. Quais os principais efeitos que você percebeu no seu corpo? Você já respondeu. Quanto à estabilidade, né? Atualmente, você ainda percebe vontade de sua parte de consumir carne, derivados de origem animal? Nada. Não. Você faz uso de suplementos vitamínicos para complementar sua alimentação? Suplemento B12, Uhum. magnésio. B12 e magnésio. Não, e vitamina D. Entendi. Mas no Brasil, por exemplo, não precisa da vitamina D. Isto é importante. A B12, para ser absorvida, precisa de ácido fólico. Uhum. Sem ácido fólico, não é absorvida. O ácido fólico, para ser absorvido, precisa de ferro. Sem ferro, nem o ácido fólico, nem a B12 é absorvida. E para o ferro ser absorvido, precisa de vitamina D. E basicamente a maior parte dos nutricionistas não entende esta cadeia, ou não se lembra, ou estudou e estava distraído, mas não se lembra desta cadeia. Por isso é que tanta gente tem anemia e aquilo não evolui, não sai nem do certo nem do errado, porque não respeitam esta cadeia. Mas isto acontece tanto com pessoas carnívoras ou omnívoras, como com pessoas veganas, como com pessoas ovo-lácteo, acontece com todos. Se a cadeia não estiver satisfeita, esta básica, há muitas mais, esta básica, se não estiver satisfeita, há anemias, então a cadeia é B12, que tem o ácido fólico, ferro, D, vitamina D, que é o sol. O sol. O ferro está nas verduras, tudo que é verde escuro tem muito ferro, mas porém, se tomar café quando consome ferro, o ferro não é tão bem absorvido. O café impede o ferro de ser absorvido. Uma pessoa que toma muito café provavelmente vai ter baixa de ferro se consumir na mesma altura, tem que ser em alturas distintas. E depois, tem o sol, tem o ferro, tem o ácido fólico. O ácido fólico também está nas verduras e nas leguminosas, no feijão e isso, no grão. E depois tem a B12, que a B12 é uma bactéria que existe no solo orgânico. O solo, quando não é orgânico, mata a cobalamina, que é a bactéria que produz a B12. E o que é que acontece? As plantas não absorvem B12 e depois há uma série de problemas que surgem daí. Há um estudo de uma faculdade do Brasil que detectou B12 em solos enriquecidos com B12 no agrião. O agrião tem B12, as algas têm B12. Eu amo agrião, eu amo. E as raízes, porque a B12 vive na terra, as raízes têm B12. E nós hoje em dia não comemos raízes. Achamos ou repelente ou qualquer coisa, em nenhum lado vendem raízes. Vendem tubérculos e pronto. Mas a alimentação orgânica... se você... isso é uma boa explicação que você deu dessa cadeia, né? É importante. Tá. Aí depois, você tem cuidados médicos específicos por conta da sua condição ou... Não. Não, normal. Você deve fazer check-up normal, né? Como todo mundo faz. A última vez que fiz análises foi há uns 10 anos. Nossa, mas tem que fazer check-up. Porque eu que sou carnívora faço todo ano.
Exato, exato. Mas não faço e não. Não tem Quando problema de sinto, saúde, mas você está sempre bem, quando, não tem. quando sinto que tenho algum déficit, por exemplo, de magnésio ou qualquer coisa, reforço a variedade alimentar ou suplemento. Entendi. Mas é importante fazer checar. Homem não gosta de médico, né? Porque homem não gosta de médico. Mas é bom visitar, Hum, fazer os exames É de assim, sangue. como é que eu ia dizer? Próstata, porque homens têm que olhar a próstata. Não sei a sua idade, mas É depois assim, dos 40. vegetarianos não têm problemas, veganos, perdão, não têm, como é que se diz? Impotência. Veganos Uhum. não têm impotência, chegam aos 70 anos normais, Super bem, normais, super cheio de porque, energia. não, sabe o que é impotência? Sim, Impotência sim, sexual? sim, sexual, Um sim. vegan não tem impotência sexual. Porque a impotência sexual deriva dos vasos sanguíneos lá em baixo serem extremamente fininhos e um bocadinho de colesterol ao longo de muitos anos, muitas décadas, deteriora os vasos, impede a circulação, por isso é que há problemas. E por isso é que o comprimido azul é um vasodilatador. Entendi. Essa é uma vantagem aí, ó. Já falou a vantagem de ser vegano. Com 90 anos, super bem. Tenho dúvida. Porque aqui tinha até uma pergunta aqui perguntando quais as principais vantagens que você percebe em ser vegano. Você já até respondeu já. Para o homem é importante. Não, essa ainda não respondi. Ah, A principal vantagem em ser vegetariano é o descargo de consciência. a consciência. Entendi. Isso é o principal valor, a principal vitória que se consegue é o descargo de consciência. Porque viver alienado Uhum. não é viver. Viver consciente é viver. Alienado não. Sim, sim. Não, entendi. Tá, boa. Depois você faz uso de mídias sociais para trocar informações com outros veganos. Isso aí eu acho que eu te achei pelo grupo, né, no Facebook, então já está respondido. Encontra dificuldades em restaurantes e bares? Você encontra? Em Portugal não havia qualquer problema. Quer dizer, eu nos primeiros 2 anos de vegetariano eu só comi soja. 2 anos só a comer soja. Soja triturada, soja Uhum. aos pedaços, só comia soja. Até que fui aprendendo e pronto. E hoje em dia sei cozinhar tudo e mais Mas alguma coisa. Versão. não, a pergunta é quando você vai em bares e restaurantes, você tem dificuldade para encontrar sua alimentação? Pronto, ok. Ou seja, quando eu me tornei vegetariano não havia soluções alternativas. Não Hum, havia restaurantes, não havia nada. Havia um restaurante que tinha queijo e tinha vegan, não havia nenhum. Hoje em dia, em Portugal, há imensos restaurantes só veganos e com alternativas veganas. Hoje em dia é muito fácil ser-se vegano em Portugal. Aqui em França não é tanto, mas safa-se. entendi. Tá. Você sofreu algum preconceito? Assim, você percebe preconceito de outras pessoas em relação à sua opção? É Você vê assim, preconceito? qualquer pessoa que defenda o especismo por inconsciência ou até por consciência, qualquer pessoa que defenda o especismo, do meu ponto de vista, sente que alguém que se torna vegano é melhor do que ele. Ele pensa que os veganos pensam que são melhores do que Entendi. os carnívoros. E há Uhum. um repelente natural nessa relação. Mas o que é que acontece? O meu vegetariano hoje, o meu vegan hoje, é melhor do que o meu vegan ontem. Não quer dizer que seja melhor do que você. Mas o meu hoje é melhor do que o meu
Não, sim. Mas até a minha pergunta era em relação a preconceito dos carnívoros. Você sente preconceito das pessoas que são carnívoras quando você diz que é vegetariano? Ou você sente esse preconceito dos outros ou não? Ou você sente o respeito? Não, sinto aversão. Aversão? Aversão. Tá. São poucas as pessoas que têm um brilhozinho nos olhos quando veem qualquer Uma coisa pessoa. mais natural. Mas nem Entendi. todos. Algumas Tá. pessoas, mas lá está, foram todos educados. Se você É o sistema, quiser, né? A gente... se você seguir um bebê durante os primeiros tempos que lhe dão leite de vaca, ou durante as primeiras alimentações com carne, está aí a sua resposta. Aquilo foi introduzido gradualmente, até se entranhar, e em fase adulta as pessoas não conseguem pensar fora da caixa de que foram educadas. E alguma pessoa que pensa fora da caixa, alguém diferente, alguém que diga a verdade, é de alguma forma repelida. Mas há sempre quem busca a verdade. Há sempre quem Então, busca a verdade. Luiz, o que você diria a quem não é vegano para convencê-lo de mudar? O que você diria? O que é que eu diria mais? Que eu já disse muita coisa. Você já O que é que disse várias coisas. eu já disse Mas, sei muita lá, coisa. O numa que é que eu frase, diria uma coisa mais? resumida. Foi a melhor Resumido, opção da minha resumido. vida. Vou repetir. Foi a melhor opção da minha vida. Uhum. Tá. Consciência, né? Você falou que uma das principais é a sua consciência que fica tranquila, né? Seria isso. Resumidamente, eu tomei muitas opções na vida, umas boas, outras más, outras assim. Ser vegan foi a melhor opção da minha vida. Tá. Que palavras você usaria para definir o que é ser vegano? Qual seria a definição que você dá para ser um vegano? Só para terminar. Isso é para terminar. Ah, uma moto. Ser consciente. Tá certo. Não, tá ótimo. Você respondeu, né, as perguntas. Super agradeço o seu tempo, né? Porque eu sei que hoje está todo mundo correndo, tempo é dinheiro, tempo, né? A gente está sempre com muitas coisas para fazer. E eu agradeço muito, muito demais mesmo o seu tempo. E muito prazer em conhecê-lo. Adorei. Obrigado, Gisele. Também foi um gosto conhecê-la. Aham, Espero que consiga as suas entrevistas, que aham. são necessárias, e envie-me esta para eu partilhar nas minhas redes sociais, quando for possível, está bem? Tá, Quando eu estiver vou te mandar. compilada, depois mando-me. Eu te mando essa gravação, E tá? parabéns pela iniciativa Obrigada. e reveja a entrevista algumas vezes, porque Não, vou rever outras vezes. Foi muito importante conversar com você. esta entrevista resumiu 14 anos de veganismo mais 10 de vegetarianismo. Resumiu 24 anos de experiência no mundo Aham. não especista. 24 anos. Portanto, está muita informação condensada. E a nossa memória e a atenção e o foco são seletivos. E nós conseguimos perceber umas partes, mas não tudo. O rever, cada vez que revemos, vamos ter mais informação. Porque a primeira visualização Sim. só conseguiremos captar 30%, porque a informação é tão berrante com o nosso raciocínio normal que é preciso repetir para absorver realmente. Não, sim, eu vou rever, a gente vai transcrever também. Super te agradeço, tá? Muito Por nada, eu é que obrigada. agradeço e divulgue isto aos 7 mais. Pode deixar. Um beijo, querido. Deusinho, Tchau. fique bem, tchau. Tchau, 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 Obrigado. tchau.